Olá, meus queridos, muito prazer falar com vocês neste domingo. Estamos aqui hoje para trazer a mensagem da Palavra de Deus, ok? Nós estamos dando sequência. Esse domingo é a nossa terceira mensagem falando sobre nossa jornada deste mês que fala Deus no centro das finanças, ok? E especificamente hoje nós vamos falar sobre confiando em Deus em tempos de escassez, tá bom? Confiando em Deus em tempos de escassez. Vamos orar e aí a gente vai compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais este domingo. Te agradecemos pela tua graça, tua misericórdia sobre nós. Somos pecadores, indignos da vida eterna, indignos até mesmo de nos aproximar de Ti. Mas sabemos, Deus, que o Senhor nos recebeu através do sangue de Jesus, através do sacrifício dele na cruz. E por isso, Pai, que nós hoje temos livre acesso, podemos orar a Ti, podemos ter comunhão, Pai, contigo. Fala conosco nesse instante através da Tua palavra, que este assunto que estamos tratando neste mês seja um assunto que seja, Deus, levado com muita responsabilidade, com muita seriedade. O Senhor precisa estar acima, Pai, das nossas finanças. Por isso eu te peço que o Senhor fale conosco, nos orienta agora através desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Confiando em Deus em tempos de escassez. Eu quero começar a mensagem lendo para vocês Filipenses capítulo 4, verso 19, que diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, verso 19. Tá bom? Bom, eu quero começar esta mensagem, esse sermão, com a seguinte frase: a escassez ela pode atingir nossos recursos, mas não pode limitar a provisão de Deus. Lembre-se sempre disso. A escassez pode atingir nossos recursos, mas não pode limitar a provisão de Deus. Então eu quero começar a mensagem com esta frase muito importante. Bom, todos nós gostamos dos tempos de abundância. Gostamos quando as contas estão em dia, quando a saúde vai bem, quando o emprego está seguro, quando os recursos eles são suficientes. Mas eu digo para vocês que a verdadeira fé, ela não é revelada nos tempos de abundância. Ela é revelada nos tempos de escassez. Veja bem, foi no deserto que Israel aprendeu a depender de Deus. Foi junto ao riacho seco que Elias viu a provisão divina. Foi na prisão que Paulo aprendeu o segredo do contentamento. Por isso que a questão não é se passaremos por tempos difíceis. A questão é em quem estaremos confiando quando a escassez chegar? Esta é a grande questão. Por isso que nós começamos a mensagem lendo Filipenses 4, 19, tá? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu acho que é importante a gente entender corretamente este versículo dentro do contexto em que ele foi escrito. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Paulo estava preso em Roma. Então ele não escreve de um palácio, ele não escreve de um ambiente confortável. Ele escreve da prisão. Naquele momento, Paulo não tinha recursos. Provavelmente ele se sentia abandonado, sozinho. E em meio às dificuldades que ele passava, a igreja de Filipos levantou uma oferta para ajudá-lo.
E aí então Paulo, depois de receber a oferta, Paulo então escreve este versículo: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Paulo está dizendo que Deus supre o que nós precisamos. Por isso, queridos, observe que ele não promete riqueza, ele promete provisão, ele não promete luxo. Deus promete cuidado, não promete tudo o que desejamos, ele promete tudo o que necessitamos. Ok? A palavra grega para suprir, o verbo, aí neste versículo, este verbo, essa palavra significa, ou melhor, a palavra em grego é a palavra plerosei, tá? Plerosei é a palavra grega para suprir. E o que é que significa esta palavra? Esta palavra suprir significa preencher completamente, significa completar, significa prover plenamente. Então Paulo está ensinando que Deus é capaz de preencher aquilo que está faltando. É claro que não segundo os nossos recursos, mas segundo as suas riquezas em glória. Então, quando Paulo diz para aquela igreja que Deus vai suprir as suas necessidades, veja bem, ele preso, passando necessidades, Paulo escreve para a igreja e diz: Deus vai suprir para vocês o que vocês precisam. Por isso que a provisão de Deus não depende da nossa abundância, mas depende da sua suficiência, ok? E eu quero então fazer algumas considerações sobre este enfrentamento da escassez, tá bom? Quero fazer algumas considerações. A primeira consideração é que em tempos de escassez, Deus nos ensina a dependência. E aí eu quero pegar um exemplo de Êxodo capítulo 16, de 1 a 4, sobre o maná que vinha do céu. Olha só, Êxodo capítulo 16, do verso 1 ao verso 4, eu vou ler aqui. Diz assim, vendo que o povo está no deserto. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. É um povo ingrato, tá? Mas olha só o que Deus diz no verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá, presta atenção, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se não anda na minha lei ou não, tá? Este pão que cai do céu é o maná. É interessante porque o maná, ele é uma representação de Jesus Cristo. Quem é que veio do céu para nós? Jesus. Jesus veio para nos alimentar do mesmo jeito que o maná também caía do céu, tá? Para o povo, tá ok? O maná era uma espécie, sim, de um... Eu vou falar uma coisa mais perto, mas não é exatamente isso. É como se fosse um floco de neve, algo mais ou menos assim, tá ok? Então, o maná que vem do céu, tá ok? Vamos lá então.
O povo de Israel, vocês viram que eles tinham saído do Egito e agora eles estavam no deserto. Veja bem, sem plantações, sem estoques, sem reservas, e eu diria sem perspectivas humanas, porque eles estavam no deserto. E para alimentar toda a nação, Deus enviou então o maná diariamente. Gente, nós temos aqui uma grande lição sobre o maná. Deus não enviava alimento para um mês, pode olhar o texto, nem para um ano. Ele enviava para um dia. Então eles deviam colher o maná que vinha do céu, e eles tinham que comer aquele maná, e eles não podiam guardar para o dia seguinte. E qual era o motivo do maná ter esses requisitos? Tá? O motivo é porque Deus queria que o povo dependesse dele todos os dias. Todos os dias eles tinham que aprender a esperar na provisão de Deus. Nos tempos de fartura, meus irmãos, nós confiamos facilmente em nossos recursos. Mas nos tempos de escassez, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Uma pequena ilustração para ajudar a gente a entender isso é que uma criança, ela não se preocupa com o alimento do dia seguinte. Vocês já perceberam isso? A criança não fica perguntando: mãe, mas o que nós vamos comer amanhã? Ela não fala isso. Sabe por quê? Porque ela confia no pai, ela confia na mãe. Assim também somos nós. Nós temos que confiar no Senhor todos os dias, diariamente. Diariamente nós temos que aguardar o maná de Deus que vem do céu. Tá bom? Nós, como seus filhos, precisamos aprender a descansar na sua provisão. Por isso que o deserto não é apenas lugar de necessidade, é um lugar de aprendizado espiritual. Tá bom? Então esta é a primeira consideração. Ou seja, em tempos de escassez, Deus nos ensina sobre a dependência. A segunda consideração é que em tempos de escassez, Deus nos mostra que sua provisão ela é sobrenatural. E para a gente entender esta ideia, a gente vai dar uma olhadinha em 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 a 16. Aqui é aquele momento quando Elias ele encontra aquela viúva, e a viúva tem pouquíssimos recursos, mas vamos ver o que aconteceu para vocês terem ideia. 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao verso 16, diz assim: Então Deus falando para Elias: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente, preste atenção, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos, e morreremos. A mulher está falando isso porque ela tem poucos recursos. Ela falou assim: olha, eu não tenho mais nada, eu vou comer e daí para frente praticamente esperar a morte, porque não tem mais nada para comer. É isso que ela está falando para Elias. E aí Elias diz assim: Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traza-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho.
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, e aí vem agora a palavra forte: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Sensacional esta passagem, tá bom? Mas o que a gente aprende aqui? Em tempos de escassez, Deus nos mostra que sua provisão ela é sobrenatural. Então veja aí que esta viúva de Sarepta ela possuía apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. O texto diz que ela tinha a última refeição. E depois disso, ela só esperava a morte, porque não tinha mais o que comer. Mas Deus enviou Elias e a provisão aconteceu. Observe que Deus não encheu imediatamente o celeiro daquela mulher. Mas a farinha não acabou, o azeite não faltou. O milagre aconteceu diariamente. Gente, muitas vezes esperamos um grande milagre instantâneo, mas Deus frequentemente trabalha através da provisão contínua, dia após dia, passo após passo. A gente está esperando que venha uma grande coisa, mas é deste pouco que nós temos que Deus vai realizando algo sobrenatural, um milagre, né, na realidade, para sustentar os seus filhos. Quando nós olhamos para um farol do carro à noite, tá? À noite a gente está ali com o farol ligado. É interessante que o farol do carro ele só ilumina uma parte da estrada. O farol não ilumina toda a estrada, mas ele ilumina apenas aqueles poucos metros. Mas tem um detalhe: na medida com que o carro anda, a estrada vai sendo iluminada. A provisão de Deus, às vezes, é que através desse pouco, Deus vai multiplicando e nós vamos caminhando, entendeu? E nós vamos seguindo a nossa vida. Por isso que a provisão de Deus é desta forma. Ele nem sempre mostra o caminho todo, nem sempre Deus supre tudo de uma vez, mas Ele vai suprindo passo a passo, ok? Aquilo que nós precisamos. A provisão de Deus raramente chega adiantada, mas nunca chega atrasada, tá bom? Grave isso. A provisão de Deus raramente chega adiantada, mas ela nunca se atrasa, ok? Vamos lá para a última consideração. Em tempos de escassez, Deus nos ensina sobre o contentamento. Filipenses 4, de 11 a 12, fala sobre isso. A gente teria que voltar lá para o texto de Filipenses, porque Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Antes da gente falar sobre provisão, a gente deveria falar sobre contentamento. E isso é importante, porque existem pessoas que possuem muito e vivem insatisfeitas. Como também você vai encontrar outras que possuem pouco, mas vivem em paz. Por isso que este aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, esse verbo aprender ele é importante. Esse verbo significa e mostra para nós que o contentamento ele não nasce automaticamente. Aprender é processo. Aprender implica em desenvolvimento, implica em uma disciplina espiritual. Ou seja, Paulo foi aprendendo a viver contente em toda e qualquer
situação. Por isso que a escassez, ela não é apenas um teste financeiro, é um teste de confiança. O contentamento nasce quando a gente entende que Deus continua sendo suficiente mesmo quando os recursos diminuem. Gente, o apóstolo Paulo, ele escreveu Filipenses dentro de uma prisão. Nada confortável, sem liberdade, sem abundância. E ele ainda é capaz de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Sua alegria não dependia das circunstâncias. Dependia única e exclusivamente de Cristo. Sabe por quê? Porque ele aprendeu. Talvez o que falta para a gente ainda é aprender com as lições de Deus. Quem encontra sua segurança em Deus não é governado pelas circunstâncias. Vamos lá, quero concluir aqui a nossa palavra dizendo o seguinte para vocês. A escassez tem o poder de revelar onde está a nossa confiança. Quando os recursos diminuem, alguns entram em desespero, outros descobrem a fidelidade de Deus. Israel descobriu isso no deserto. A viúva descobriu isso na crise. Paulo descobriu isso na prisão. E nós também podemos descobrir no meio das nossas necessidades. Porque o mesmo Deus que sustentou Israel, Elias, a viúva, Paulo, continua sustentando o seu povo hoje. Talvez alguém esteja vivendo um tempo de escassez. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez financeira, talvez uma escassez emocional, uma escassez familiar, espiritual. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. O meu Deus suprirá cada uma de vossas necessidades. A provisão de Deus não depende da nossa economia local. Não depende das circunstâncias, não depende dos recursos humanos. Depende sim das riquezas da sua glória. Quando os recursos da terra diminuem, os recursos do céu continuam infinitos. Por isso, confia no Senhor nos dias ou nos momentos ou nos tempos de escassez. Forte abraço para vocês e um beijo no coração.